Bom, essa é uma questão que é, sei lá, eu posso dizer que eu posso responder com a minha experiência, que eu já estou mais de 20 anos nessa história, e com o que eu acho, né, no fundo. Eu acho que tem alguns fatores que podem ajudar as pessoas. Eu acho que o principal deles embora eu acho que a gente possa cobrar ajuda de alguém, mas eu acho que o principal deles é a gente precisa se profissionalizar de verdade. Porque as pessoas prestam atenção, eu acho hoje que as pessoas prestam atenção de fato em alguém se o trabalho for profissional. Então, por mais que eu tenha, como é que eu posso, negligenciado isso durante muito tempo, a gente precisa, nós, não só a gente, né, quem faz música autoral, quem está procurando isso aí, precisa ter um bom visual, precisa ter um disco gravado, precisa correr atrás de fazer um clipe, precisa correr atrás de se profissionalizar, de se apresentar profissionalmente. E por mais que a gente seja roqueiro e às vezes a gente vê essas bandas americanas e pensa que talvez eles não sejam assim, eles só bebiam e fumavam e faziam rock. Depois, quando a gente conhece a fundo a história dessas bandas, a gente descobre que não é bem assim. Que eles batalharam muito, eles treinaram muito, eles prestaram atenção no visual, eles procuraram gravar um disco, eles procuraram gravar um clipe, entendeu? Então eu tiro como exemplo, por exemplo, o próprio Kurt Cobain, que do Nirvana, que é uma grande referência para a nossa banda. Todas as biografias que eu li dele, ele já se preocupava com o visual da banda há muito tempo. Ele planejou a arte dos discos, ele sempre esteve envolvido na dinâmica dos clipes, na arte dos clipes. Então, o outro exemplo que eu tenho é de uma história que eu vi há pouco tempo de uma moça que participou da turnê do Guns N' Roses. E ela dizia exatamente isso, que ela olhava de fora e achava que os caras eram super, sabe, zoeiros, que só queriam saber de rock and roll. No entanto, durante a turnê que ela fez com eles, ela ficou surpresa do quão profissional eles eram. Né, do quão profissional, especialmente o Axl Rose era, o Slash. Ela falou que o Axl cuidava muito do físico dele, treinava muito vocal. Então, eu acho que isso é uma parte que nos falta ainda em Manaus, embora eu acho que nos últimos anos a gente melhorou muito, muito, isso melhorou muito. As pessoas estão abrindo os olhos para isso, mas ainda faltam alguns passos para chegar lá. Eu acho que no momento que nós conseguirmos realmente profissionalizar essas bandas, fazer clipes legais, gravar discos legais, lançar nas plataformas de mídia e que existem hoje, eu acho que o público tende a ter mais interesse sobre isso. Porque as pessoas gostam de consumir arte, isso é inegável, as pessoas gostam de consumir música. E eu acho que isso é uma parte. Outra parte, a segunda parte que eu acho já aí, que não depende somente da gente, é que eu passei muito tempo sendo completamente anarquista e independente dos governos e das coisas, assim, das organizações governamentais, né? Mas depois de um tempo eu percebi que, estudando um pouco as histórias culturais de lugares como Londres, Nova York, Hollywood, né? Não só especificamente da música, eu descobri que esses lugares se tornaram polos culturais porque eles tiveram apoio do governo. E quando eu falo apoio do governo, eu não falo de construção de casas ou de eventos particulares, não. O governo se envolveu diretamente com um plano para profissionalizar as pessoas. E aí eu acho que isso pode ajudar também, embora não seja realmente o fator principal. O fator principal vai ser, para mim, hoje é o profissionalismo. Mas esses lugares ajudaram os artistas, ajudaram a cidade a ter orgulho dos seus. Então, porque todo mundo gosta de ter orgulho dos seus. A gente só precisa ter motivos para ter orgulho dos nossos, da onde a gente vem, da onde a gente está, da onde a gente constrói as coisas, né? Então, o próprio Rio de Janeiro é assim, o próprio São Paulo é assim. Então, quando existe uma conjunção de fatores, eu acredito que é inegável que vai acontecer, seja uma questão de tempo.
essa parte essa pergunta é interessante, porque realmente o mundo mudou muito, muito nos últimos 90, desculpa, dos anos 90 para cá, né? Foi uma mudança até que a gente nem sabia direito para onde ia chegar, a gente tinha um pouquinho de ideia, mas a gente não sabia direito. Bom, eu não posso fazer nenhum, como eu posso dizer, não posso fazer nenhuma reclamação das mídias do Amazonas na década de 90. Eu até pensei em citar nomes, desculpa, mas eu acho que se eu citar nomes eu vou terminar sendo injusto, porque jornalistas, editores, o pessoal da década de 90 deu muito apoio para a gente, sabe? Eles faziam questão de ir para os eventos, de divulgar os eventos. Nós nunca pagamos nada, absolutamente nada, para aparecer em jornal nenhum. E nós aparecemos em muita coisa, em muitos eventos, entendeu? Enfim. Mas, relacionando com a primeira pergunta, eu acho que faltava até um pouco de profissionalismo da nossa parte, não deles. Porque eu me lembro que uma vez a Rede Amazônica foi fazer um evento com a gente, foi fazer uma reportagem com a Underflow, e aí o pessoal ficava meio que cobrando da gente uma postura de banda de rock and roll e eu nem entendia isso direito, né? De ver como são as coisas. Né? Esse nosso profissionalismo faltava porque a gente não, como a gente está muito isolado, a gente não tinha nem referência, né, próxima. Mas, de qualquer maneira, naquela época, eu não posso dizer agora que eu não estou mais morando aqui nos últimos anos, então eu não posso fazer uma comparação direta entre o público daquela época e o público de hoje, mas eu sinto que o pessoal comenta comigo que hoje está um pouco mais reduzido do que era naquela época. Eu não sei de verdade a que eu posso atribuir isso, embora hoje nós tenhamos redes sociais e que facilitou muito o trabalho da gente, que surgiu mais ou menos ali em 2005, esse negócio de Orkut e tal, a gente começou a usar desde o início, mas eu achava que o momento que a gente vive hoje, eu achava que a gente ia conseguir chegar lá em 2009, no entanto, não chegamos, porque a gente divulgou tanto, mas naquela época ainda não existia não tinha ainda quebrado de fato as barreiras, né? E hoje eu acho que a gente pode dizer que de fato as fronteiras da internet foram de fato quebradas, né? Aqui antigamente a fronteira física também estava uma fronteira na internet, então a gente, mesmo que a gente tenha tentado conversar com muita gente naquela época de festivais de fora e tal, sempre foi muito difícil, né, de ter esse feedback das pessoas do Rio, de São Paulo, de outros eixos, né, até do Nordeste, até de Belém, né? Belém a gente tinha um pouquinho de contato maior, mas de fato o que a gente conseguia era Boa Vista, Porto Velho, e ficava nisso. E isso mudou de fato, e eu acho que é uma grande oportunidade para as pessoas, para as bandas tirarem proveito disso, os artistas tirarem proveito disso, porque hoje a pessoa abre um vídeo na internet e ela nem pergunta de onde é. Se é um vídeo bom, ela vai lá, assiste, ela curte. Né? A gente tem vários exemplos de pessoas, de artistas, humoristas, por exemplo, como o próprio mais famoso de todos, o Whindersson. Né? O Whindersson é do interior do Piauí. Então é uma cidade muito menor do que Manaus, é uma cidade que nunca deve ter exportado artista nenhum, jogador nenhum, esportista, entendeu? Que estava completamente, e continua ainda completamente fora, mas ao mesmo tempo entrou no circuito, porque a internet quebrou essa barreira. Então eu acho que hoje o que pode ser feito para a gente se aproveitar disso é justamente, também voltando à primeira pergunta, a gente produzir uns discos legais, produzir uns vídeos legais, de maneira profissional, e aí quando a pessoa clicar para assistir, quando a pessoa eventualmente assistir, ela não vai perguntar se é de Manaus, ela não vai perguntar, assim como não fizeram com o Whindersson, ninguém perguntou de onde ele era, as pessoas simplesmente assistiam e riam, e assistem e riem, porque ele é bom. Então eu acho que essa fronteira hoje acabou. E de fato agora, além dele, muita gente pode se aproveitar disso. Eu acho que chegou o momento de apresentar um bom clipe e que é possível que todos vejam. Acho que chegou a hora, que aproveitar. Essa pergunta, eu gosto dessa pergunta, porque
ela traz a gente para o sentido do ser humano, para o sentido de estar vivo, o sentido de estar aqui, né? Que para mim o sentido é esse. Para mim o sentido da vida é a gente se comunicar, é se expressar, além de amar. Porque não é só amar, né? É a gente expressar os nossos sentimentos. Eu acredito que o nosso sentido de estar aqui é a gente experimentar sentimentos. Por isso que a gente está aqui, é isso que eu acredito. E experimentar sentimentos e comunicá-los é uma coisa que é especialidade e especificidade do ser humano. Então, além de a gente conversar, a gente faz caras e bocas, a gente pinta, a gente dança, a gente faz música. E aí, isso é imparável. Isso é imparável. A gente enquanto existir humanidade, em qualquer lugar do mundo, com retorno financeiro ou não, a gente vai estar fazendo arte. Porque isso é mais forte do que a gente. Entendeu? Então, pessoas, é claro que há algumas que tem alguns seres humanos que têm mais essa necessidade, que é maior do que nos outros, ou talvez de maneira diferente, né? Porque tem gente que gosta de guardar um pouco mais as coisas para si, mas os artistas exorcizam os seus sentimentos através da sua arte, né? Então é imparável, isso sabe, é claro que todo mundo gostaria de ficar rico com a sua arte, mas isso não impede a gente de continuar fazendo, porque a gente precisa, porque a gente é impelido a isso pela nossa existência, pela nossa condição de ser humano, né? Então é uma coisa que me fascina isso, porque eu preciso tocar, eu preciso fazer música, eu preciso estar me expressando, eu preciso falar cantando, falar tocando, eu preciso, sabe, receber e expressar sentimentos. Assim como todo mundo. Para mim, essa razão que deixa a gente imparável, né? A gente é guerreiro pra caralho, porque nesse mundo configurado da maneira como a gente vive hoje, a gente precisa criar tempo para isso, além do nosso trabalho, além da nossa vida que a gente precisa para comer, para se vestir, para comprar nossa guitarra, para comprar nossas cordas, para comprar baqueta, para comprar tinta, quadro, para comprar sapatos para dançar e tal, né, para ter a parte financeira, mas a gente não consegue se livrar, velho. A gente precisa disso, cara, a gente precisa disso. Enquanto a gente está vivo, a gente vai ser impelido a fazer isso, por mais que o cara pense que não, por mais que o cara tente parar, sabe? Todos os meus amigos de 20, 25 anos atrás que estão nessa, alguns deles já deram tempo e tal, mas às vezes quando eu vou conversar e aí a gente vai falar, mano, não dá para parar, pô. Sabe, a gente não consegue, porque é o jeito que a gente vive, é disso que a gente vive e vai ser assim até o fim da humanidade. Recolhi suas partes, tentei colar com cola 1000.